Levanta a sua Bíblia, vamos declarar: esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Se assenta, por favor. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo 11. Lucas 11, versículo de número 1, versículo 1. Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, verso 1. Diz assim a palavra do nosso Deus: de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Eu quero ler esse verso de novo. De uma feita, estava Jesus... O que ele está fazendo, irmãos? Orando. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Pai, que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Ilumina os olhos do nosso entendimento. Pai, revele Cristo em nós através de nós. Que essa não seja uma palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder. Ó Pai, que flua essa unção que já foi liberada, essa unção dos santos, que nos conduz à verdade, que revela Cristo. Faça isso, Pai. Queremos engrandecer o Senhor por meio da sua palavra, e que o Senhor aqueça o nosso coração, assim como o Senhor aqueceu o coração dos discípulos no caminho de Emaús, pela exposição da sua palavra, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmão, nós estamos aí falando nesses domingos anteriores e os próximos, estamos falando sobre disciplinas espirituais. Nós trabalhamos esses assuntos na escola bíblica dominical há um tempo atrás, e o Senhor me traz aí para falar sobre isso novamente. É um momento muito propício para falar sobre disciplina espiritual. Semana passada nós falamos sobre a Bíblia, sobre as Escrituras, e hoje nós vamos falar sobre a oração. Quando eu olho para esse versículo, meu coração queima, porque os discípulos, ou esse discípulo, poderia ter pedido a Jesus para ensinar muita coisa. O clamor do coração dele poderia ser: Senhor, me ensina a expulsar demônio. Senhor, me ensina a curar os enfermos. Me ensina, Senhor, a ressuscitar mortos. Me ensina, Jesus, a ser um grande pregador do Evangelho, tal como o Senhor. Mas esse discípulo, ou os discípulos, não pediram para expulsar demônios, ou aprender a curar enfermos, ou aprender a cantar hinos, ou até mesmo ser um pregador ou um expositor da Bíblia. O grande pedido aqui é: Senhor, me ensina a orar. Certamente aqueles discípulos perceberam ao longo do discipulado, ao longo da vida com Jesus, que tudo que fluía de Jesus era por meio do relacionamento de Jesus com o Pai
através da oração. Os discípulos descobrem que Jesus era um homem de oração. Eu não vou entrar na teologia disso, mas você vai perceber que a Bíblia diz em Atos que Jesus era usado pelo Espírito. Comunhão com Deus. Jesus lia as Escrituras e os discípulos perceberam. E eu posso afirmar que os discípulos aqui não estão pedindo uma porta aberta, estão pedindo uma chave. Os discípulos aqui não estão pedindo talvez um tesouro, estão pedindo para Jesus a senha, o segredo do cofre, a oração. Porque eles perceberam que expulsar demônios, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, pregar o Evangelho, tudo isso era apenas uma consequência, era apenas um fluir, era apenas um transbordo, um derramar do secreto de Jesus, da comunhão do Filho com o Pai. Tudo flui por meio do relacionamento. Então há um clamor no coração deles assim: Senhor, me ensina a orar. Nós sabemos que o discípulo, o anseio do discípulo é ser igual ao mestre. A palavra cristão fala de pequeno Cristo na terra, ou aquele que é seguidor de Cristo, imitador de Cristo, ou aquele que tem a natureza de Cristo. Esse cristão, tudo que ele quer é ser igual ao mestre, é fazer a mesma coisa que o mestre, é fluir como o mestre. E ele descobriu: só tem uma forma, é se eu tiver os mesmos hábitos dele. E qual era o hábito, se eu puder usar essa expressão, o hábito, a disciplina mais forte na vida de Jesus? A oração, a comunhão. Volte de novo os seus olhos para esse versículo, por favor. Volte os seus olhos aqui para o versículo Lucas 11:1. Olha só: de uma feita, Jesus estava orando. Estava Jesus orando. Nessa mensagem sobre disciplina espiritual, sobre a oração, eu estava lendo isso aqui, irmãos, hoje pela manhã, nesse devocional meu das 5. Eu estava lendo isso. Estava Jesus orando, e parece que eu estava igual um disco arranhado. Estava orando, estava eu orando, estava Jesus orando, estava Jesus orando. Eu fiquei pensando nisso. E o motivo pelo qual isso me tocou tanto é porque se só tivesse isso aqui acerca da oração na Bíblia, se você pegasse a Bíblia Sagrada inteira e só tivesse esse versículo falando sobre oração, e só essa parte, Jesus estava orando, só isso, se não tivesse ficado mais nenhum registro sobre oração na Bíblia, só essa frase, Jesus estava orando, seria o suficiente para, no mínimo, inspirar o meu e o teu coração a ter uma prática de oração. Porque se o papel de um pregador é inspirar as pessoas, é por isso que esse texto ficou voltando no meu coração, reverberando. Hoje pela manhã eu estava que nem uma vaca, irmãos, no bom sentido da palavra, ruminando a Bíblia. Comia, voltava, mastigava um pouco mais e comia de novo. Estava ruminando a Bíblia, mas toda hora voltava nesse lugar. Jesus estava orando, Jesus estava orando, Jesus estava orando. A grande questão é: se Jesus estava orando, e nós somos imitadores dele, por que temos tanta dificuldade de orar? Jesus estava orando. Eu queria falar para os irmãos sobre a vida de oração de Jesus. Nunca dá para esgotar o assunto de oração, porque ele é muito vasto. Nós já temos mensagem aqui gravada, inclusive depois da pandemia, está no YouTube, no canal da nossa igreja, sobre oração, no outro aspecto, o poder do secreto. Temos vários, mas hoje eu queria falar sobre a vida de Jesus, a vida de oração de Jesus. Eu não vou abrir todos os textos pelo tempo, mas depois, se os irmãos quiserem anotar, para depois aí, vai estar gravada essa mensagem no YouTube. Nós estamos passando ao vivo,
Vai estar gravado no YouTube, no Facebook, no Instagram. Depois você para lá e anota se você quiser. Então, mas eu vou tentar abrir alguns e correr nos outros. Mas quando você abre a sua Bíblia, em Lucas capítulo 3, versículo 21. Lucas 3, 21 está dizendo que Jesus ele foi batizado. Início do ministério. Eu queria separar a vida de oração de Jesus, lembrando os irmãos, repetindo, eu não vou esgotar, não dá para esgotar, porque parece que a coisa que Jesus mais fazia era orar, mais do que pregar, ensinar e expulsar demônio. Eu queria separar início, meio e fim. No início do ministério terreno de Jesus, Jesus inicia o seu ministério no batismo, Lucas 3, 21. E a Bíblia diz que quando ele está saindo da água, ele acabou de ser batizado, ele inicia o seu ministério. A autoridade e legitimidade do batismo para o ministério. E quando ele sai da água, a primeira coisa que ele faz é orar. A Bíblia diz que estava Jesus orando. E quando Jesus está orando, durante a oração, no período da oração, no percurso da oração, a Bíblia vai dizer 3 coisas aconteceram ali. Primeira, o céu se abre. Segunda, o Espírito desce. E terceira, Deus fala com ele, Deus confirma a palavra. Deus confirma Jesus. Deus faz Jesus tornar público. Deus decreta, libera um decreto público acerca do Filho. A Bíblia diz, estando ele a orar, o céu se abriu, o Espírito desceu, e veio uma voz do céu dizendo, este é o meu Filho, a quem me compraz. Sabe o que é interessante? Jesus não tinha feito um milagre até então. Jesus não tinha pregado ainda a ninguém. O máximo que ele fez no relato bíblico era interrogar os sacerdotes aos 12 anos de idade. Antes mesmo que ele vencesse o inimigo lá no deserto por meio da Bíblia, antes que eles ressuscitassem mortos ou tivessem morrido na cruz, ele estava orando, e no momento da oração Jesus tem uma confirmação do Pai, uma confirmação de identidade, dizendo você é filho, uma confirmação de ministério, uma confirmação de quem ele é em Deus. Porque Jesus começa o seu ministério, começa a sua vida orando. E quando saiu da água, ele está orando. No meio do ministério de Jesus, deixa eu pegar o meio para o início para o meio. Se você ler Lucas capítulo 6, versículo 12, a Bíblia diz em Lucas 6, 12, é a escolha dos discípulos. Jesus ele sai da água, ele ora, o céu se manifesta, o Espírito desce. Então Jesus começa o seu ministério, ele precisa levantar discípulos, apóstolos, homens que vão continuar a obra depois que ele voltasse ao Pai. Então ele vai orar. Orar. Alguns evangelistas acerca desse texto, nos evangelhos sinóticos, chegam a dizer que Jesus orou a noite inteira. Jesus precisa escolher 12 homens, e ele não chega escolhendo nos olhos apenas. Jesus não vai escolher segundo as características. Jesus não vai escolher segundo a habilidade humana, a aparência humana. A Bíblia diz que Jesus vai orar a noite inteira. Jesus não ousou, irmão, estou falando de Jesus. Jesus não ousou escolher alguém sem antes gastar uma noite inteira de oração ao Pai. Eu não sei o que Jesus dizia naquela noite, a Bíblia não diz. Mas uma coisa eu penso, a conjectura, eu imagino Jesus naquela madrugada dizendo assim: Pai, eu vou escolher, confirma, me mostra, é esse mesmo Jesus, Pai, é esse que eu escolho, é aquele, não é esse, revela, Senhor. Jesus está consultando o Pai. Eu não sei se você já se perguntou quem escolheria pescadores, coletores de impostos. Quem escolheria uma equipe dessa? O Pai escolheria. E é por isso que Jesus está orando. Quando você abrir a sua Bíblia em 1 Samuel 16, você lembra muito bem da história de Davi. Samuel, ele vai ungir Davi como rei.
Mas a Bíblia diz que quando ele chega na casa, obviamente não sabia que era Davi. Jessé pega o filho mais bonito, mais forte, o que mais tinha aparência de rei, o que mais se parecia com o rei, e introduz em primeiro lugar na presença do sacerdote, do Samuel. O profeta Samuel, quando olha para aquele homem, diz: eu vou ungir porque é esse é ele. Samuel estava olhando a aparência, mas quando Samuel vai ungí-lo, a Bíblia diz que o Senhor fala para Samuel: ei Samuel, eu não escolhi este Samuel, eu não julgo como o homem julga, não vejo como o homem vê a aparência, mas eu, o Senhor, quando olho, vejo o coração. Sabe por que Jesus está orando para escolher os 12? Porque ele precisa consultar aquele que vê o coração. Ele precisa consultar aquele que vê além do estereótipo. Ele precisa consultar aquele que vê além do terno, além da gravata, além dos diplomas e dos anéis. Jesus não ousou escolher sem orar. Então ele começa o seu ministério orando, escolhe os seus discípulos em oração. E se você abrir agora em Lucas 9:18, é o momento da revelação. Lucas 9:18 é a revelação da igreja. Mateus 16:13 é o mesmo texto, os evangelhos sinóticos, ou seja, visão conjunta. Os dois estão falando acerca do mesmo texto, é a revelação da igreja. A revelação de Pedro sobre a pessoa de Jesus como Messias, e a revelação que ele fala: essa é a minha pedra, e sobre essa é a minha igreja, sobre essa pedra edificarei. Ou seja, é a revelação da igreja, é o anúncio da igreja, a revelação do Messias e da sua igreja. Só que Lucas vai observar algo que Mateus não observou. Lucas vai observar que Jesus estava orando. Jesus ora, ele está orando. E quando ele está orando, é que ele vai entrar na questão da revelação da igreja. Então, ou seja, ele começa orando, ele escolhe os discípulos orando, e ele revela a vontade e o seu ministério em oração. Agora também no meio do ministério, nós temos a transfiguração. Esse eu queria que você abrisse, corre lá, Lucas 9, versículo 28. Esse mesmo texto também está escrito em Mateus 17:1, nos sinóticos, estão falando a mesma coisa. Mas Lucas vai observar algo. Lucas era mais detalhista, né, irmãos? Quando os irmãos leem a Bíblia, vocês percebem que Lucas era mais detalhista. Talvez seja, eu já ensinei isso aqui, mas talvez seja para quem está escrevendo, né? Mateus está escrevendo para os judeus, Marcos está escrevendo para os romanos, e Lucas está escrevendo para os gregos. João é universal. Então Lucas, a leitura dos gregos era a leitura mais detalhada, mais minuciosa, né? Assim. Então Lucas ele observa um pouco mais. Marcos já é aquele rápido. Marcos não coloca nem genealogia, né? Os romanos eram aqueles que tinham uma leitura mais corrida. Marcos apresenta Jesus como o poder, né? Os romanos falavam muito de questão de poder e tal. Interessante isso. Lucas 9, 28, olha só. Cerca de 8 dias depois de proferir essas palavras, tomou consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de... O que ele foi fazer no monte, gente? Ele foi orar. Ele foi orar. Quando eu li Mateus 17 só, Mateus 17 versículo 1 sozinho, sem ler Lucas, a impressão que eu tive era que Jesus tinha ido ao monte para se revelar a glória dele aos discípulos. A primeira impressão que eu tive ao ler era que Jesus convida Pedro, Tiago e João para subir ao monte, e ele tem a intenção de revelar a glória dele para os apóstolos. Mas quando eu leio Lucas, eu percebo que não. Jesus não subiu ao monte com a intenção de manifestar a glória. Jesus subiu ao monte com a intenção de orar.
e a glória é consequência da oração. Quem está entendendo isso aqui? Jesus não sobe ao monte apenas na intenção, se eu vou me revelar a eles, não. Jesus subiu ao monte com o propósito de orar. Aleluia. Versículo 29. E aconteceu o quê? Irmão, você é forte demais. Não é eu pregando que é forte. Forte é a palavra. Não existe grande pregador, existe grande mensagem. E aconteceu o quê? Aconteceu o quê? Sabe por que muitos cristãos hoje em dia têm perdido o aconteceu o quê? Porque não tem subido ao monte para orar. E monte aqui para nós é apenas simbólico. Pode ser o seu quarto, pode ser dentro do seu carro, pode ser a cozinha onde você lava louça, pode ser a igreja, mas o importante é propósito de orar. Nós estamos perdendo as experiências da igreja. Estamos perdendo os irmãos que chegam num culto domingo à noite, depois que acaba o culto, falam assim: pastor, eu tive uma experiência essa semana com Deus. E aconteceu o quê? De repente? Não é assim? Quem tem uma vida de oração regular, irmãos, escute isso aqui: mais cedo e mais tarde. E aconteceu o quê na sua vida? Ah, pastor, tem hora que parece que não está acontecendo nada. De repente. E aconteceu o quê? Enquanto ele orava, a aparência do seu rosto transfigurou, e as suas vestes resplandeceram de brancura. Enquanto ele orava, uma manifestação de Deus toma o corpo de Jesus. Eu poderia dizer que a comunhão de Jesus naquele monte, a oração. Nós sabemos que Jesus, ele tem dupla natureza, eu poderia dizer assim: ele é 100% homem, 100% Deus, uma natureza teantrópica, 100% homem, 100% Deus. Mas no momento dessa comunhão intensa com o Senhor, é como se a natureza interna, o Espírito Deus, se manifesta e rompe a estrutura carne, e aqueles homens, Pedro, Tiago e João, é capaz de vê-lo com o rosto brilhando, não apenas o rosto, mas as vestes. Moisés, quando subia ao monte, Moisés também transfigurou o rosto, também teve o rosto brilhando. Jesus subiu ao monte, e não foram só o rosto, mas também as suas vestes ficaram como branca. De repente aparece Moisés e Elias, o símbolo da lei e o símbolo dos profetas. A lei e os profetas apontam para Jesus, diz assim: sigam a Ele, ouçam a Ele ouvir. Aleluia. Mas Jesus subiu ao monte com a intenção de orar. E se a gente começar agora a pegar dentro do meio da vida de Jesus também, as manifestações, irmão, de Jesus. A gente gosta muito de falar sobre as manifestações. Por exemplo, Jesus multiplicou pães e peixes. Nós gostamos muito de pensar sobre Jesus andando sobre as águas, Jesus vencendo a tempestade. Mas eu desafio você depois na sua casa, faça esse exercício. Pega os versículos anteriores a Jesus andando sobre as águas, e você vai descobrir que Jesus pediu para os discípulos atravessar para o outro lado. Ele foi sozinho orar. Ele ficou a noite inteira orando. Então ele vai encontrar com seus discípulos no meio da tempestade, andando sobre as águas. Se você pegar, por exemplo, Marcos 1, 35 e 39, Marcos 1, 35 e 39,
A Bíblia diz que Jesus está orando. Jesus está orando. Enquanto ele está orando, os seus discípulos estão procurando ele. Os discípulos procurando Jesus, e quando os discípulos o encontram, falam assim: mestre, a multidão está te procurando. E Jesus sai daquele lugar da oração e vai pregar. Resultado, o versículo 39 diz que Jesus vai expelir os demônios. Jesus vai expulsar demônios. Mas isso só é possível no ministério. O versículo 35 e o 39 de Marcos 1 diz: ele está orando. 35, 39, está expulsando demônios. Isso me ensina que a manifestação sobre o mundo espiritual, a autoridade que um homem tem sobre o mundo espiritual, ela só é possível se vier de Deus, por meio do relacionamento com Deus, por meio da oração. Os irmãos lembram de Atos 19? Paulo está expulsando demônios. A autoridade de Paulo ali em Atos 19 era tanta, que a Bíblia diz que as enfermidades fugiam das suas vítimas, e que Paulo expulsava demônios. De repente chega, a Bíblia diz que uns filhos de sacerdotes chamados Cefas, e eles olham para aquele demônio e falam assim: eu te expulso pelo Deus a quem o Paulo prega. E aqueles espíritos malignos olharam para aqueles homens ambulantes e falaram: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, agora vós quem sois? Quando aqueles demônios falaram para aqueles jovens: quem sois? Não é que o demônio não sabia o nome deles. A Bíblia diz que os demônios estão ao nosso derredor, tem algumas informações acerca da nossa pessoa. Não é que aqueles demônios nunca tinham visto aqueles homens, mas o reino espiritual das trevas estava dizendo para aqueles homens: eu não reconheço a sua autoridade. Aqueles homens estavam dizendo assim: eu conheço aquele demônio está dizendo: eu conheço a autoridade em Jesus, eu reconheço a autoridade de Jesus na vida de Paulo, mas eu não reconheço a sua autoridade. Eu queria abrir um parênteses para dizer algo para os irmãos. Nós estamos vivendo numa era muito boa, a era da internet. Inclusive estamos transmitindo aqui pela internet, mas ao mesmo tempo muito perigosa, porque é uma era onde todo mundo quer ter nome de alguma forma, ser conhecido de alguma forma, ou pelo que faz, ou pelo que é, ou por onde vai. Quer ter um nome de alguma forma, nome na terra, nome no YouTube, nome no Face, nome no Instagram, nome num CD. Será que isso existe ainda? Mas recebe essa palavra: mais do que ter nome na terra, é ter nome no céu. Mais do que ter autoridade na terra, é ter autoridade no céu. Mais do que ser celebrado na terra, é ser celebrado pelos céus. Celebrado pelos céus. Parece estranha uma frase que eu vou dizer de Leonard Ravenhill no livro Por que Tardo Pleno Avivamento. Parece esquisita essa frase, parece estranha, mas ele tem uma frase que diz mais ou menos assim: o meu desejo é ocupar o número 1 da lista dos mais procurados pelo diabo. Parece estranho. Meu desejo é que na lista dos procurados pelo diabo, o meu nome seja o primeiro. Eu costumo entender isso, irmãos. Gente, o Ravenhill, esse grande homem de Deus, um homem que tocou o mundo como poucos, o que ele estava tentando dizer com isso? Talvez ele estivesse fazendo menção da questão da autoridade.
Talvez ele fosse um homem que desse trabalho ao inferno. Talvez ele queria ser um homem que desse dor de cabeça ao inferno. Talvez ele queria ser um homem que fosse temido pelo reino das trevas. Talvez ele queria ser um homem que fosse aqueles transformadores de ambiente, aonde ele chega, o mal tem que sair. Isso é possível por meio da vida dedicada a Deus. Pastor, o poder está na oração? Não. Eu não creio em oração poderosa. Não creio. Não creio. O que eu creio é num Deus poderoso que ouve oração. Eu não creio em oração forte. Desculpe, mas não creio. Eu creio em um Deus forte que ouve oração. É isso que eu creio. Então nós aprendemos que Jesus começou orando, orou durante o seu ministério. Eu queria que os irmãos pensassem comigo agora um pouco sobre o fim do ministério terreno. Toda vez que eu falar fim, obviamente é ministério terreno, porque Jesus não tem fim. Amém? Amém? Ministério terreno, Jesus. Última ceia. Mateus 26, última ceia. Jesus já sabe que vai morrer. Já sabe que está próximo. Última ceia, a Bíblia diz que ele pega o pão e tendo dado graças, Jesus ora. Na última ceia com os seus discípulos, Jesus vai orar. E não só orar. A Bíblia diz que antes de ir para o Getsemane, ele vai cantar um hino. Ele começa orando. E antes de ir para o Getsemane, ele vai para o Getsemane. Mas tem uma palavra ali que eu vou ter que pregar depois. Nós vamos falar sobre louvor, sobre adoração, dentro da questão das disciplinas. Mas deixa eu me antecipar isso aqui, depois a gente repete. Jesus, a Bíblia diz, tendo cantado um hino. Ele parte o pão, isso é meu corpo. Pega o cálice com o vinho, isso é meu sangue. A cruz o espera. Ele está vivendo em oração. E de repente, no meio da ceia, no meio da oração, ele entra em comunhão com Deus por meio da adoração. E talvez ele não só cantou um hino na ceia, mas ele foi para Getsemane. Ele foi para o lugar, a palavra Getsemane quer dizer o lugar da prensa da azeitona. Ele foi para ser pressionado. Ele está indo para o Getsemane. Talvez ele está indo, e durante o percurso ele está cantando ainda este hino, e talvez está ainda em oração. Então ele chega no Getsemane. Quando ele chega no Getsemane, eu preciso que você abra agora comigo Lucas capítulo 22. Lucas 22, versículo 39. Obrigado, Jesus. Lucas 22, 39. E saindo foi como de costume para o monte das oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou a cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do Senhor que lhe o confortava. Estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra.
Jesus está nesse lugar da prensa do azeite. Jesus está nesse lugar da prensa da azeitona. Da prensa. E Ele está de joelhos. E Ele está orando. Senhor, Pai, se possível, afasta esse cálice. Se possível, afasta esse cálice. Todavia, seja feita a sua vontade e não a minha. Sabe uma coisa que eu aprendo aqui, irmãos? Que o único lugar que é possível o homem abrir mão da sua vontade pela vontade de Deus é na oração, é na comunhão, é na devoção. Eu estou sentindo Deus falar, porque eu estou sentindo meu corpo aqui todo arrepiado, do pé à cabeça. Até onde não tem pelo, estou sentindo aqui. É esquisito, eu não sei nem explicar. Eu estou sentindo Deus ministrar no coração de algumas pessoas, não sei dizer quais. O único lugar, irmãos, que é possível a gente abrir mão da nossa vontade, do nosso desejo, do nosso querer, da nossa carne, pela vontade de Deus, é na comunhão com o Pai, é no ambiente da oração. É por isso que Jesus, quando foi ensinar acerca da oração, Ele ensinou um modelo de oração dizendo assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade e não a minha. Agora o versículo 43 também diz, 44, que Jesus está numa agonia tão grande. Agora Ele está em agonia, mas olha uma chave para a tua vida, irmãos, para a minha vida. Verso 44, olhem comigo aí, de Lucas capítulo 22. Estando em agonia, orava mais intensamente. Isso é uma chave para o meu coração, para o teu coração. Nem sempre a oração é do jeito que a gente quer. Nem sempre a oração flui como a gente quer. Jesus está em agonia. Aqui é Jesus, está em agonia. Depois pega um dicionário e vê o que é agonia. Agonia, ele está em agonia. Só que a resposta a essa agonia é orar ainda mais intensamente. Muitas vezes quando nós estamos angustiados, sabe o que a gente faz? A gente para de orar. A gente para de buscar. Estamos orando e a gente não está vendo solução, ou vai ter que passar por uma coisa que a gente não quer e será muito difícil. E por causa da angústia, da agonia, a gente para às vezes de orar. Mas Jesus está ensinando para nós que no momento da angústia é o momento de intensificar a oração. Irmão, Jesus, se você pegar os evangelhos sinóticos, Ele levou Pedro, Tiago e João para o Getsêmani. E quando Ele olhava para Pedro, Tiago e João, eles estavam dormindo. Jesus ajuda todo mundo, ora por todo mundo,
abençoa todo mundo. E quando ele precisa de companheiros de oração, esses companheiros estão a dormir. Talvez Jesus está se sentindo sozinho aqui, como muitas vezes você se sente, como muitas vezes eu me sinto, como nós nos sentimos, agoniado, angustiado. Mas esse é o melhor momento para intensificar a nossa oração. O Martinho Lutero tem uma frase, eu queria ler para os irmãos, diz assim: muitas pessoas têm considerado a fé cristã como algo fácil. Elas pensam assim porque nunca a experimentaram. A fé cristã não é fácil. Há momentos que você precisa ser, nós estamos falando sobre disciplina espiritual, e momentos de agonia, de angústia. É esse momento que você se derrama. Spurgeon, o príncipe dos pregadores, tem uma frase: orem até dar vontade de orar. Ore com vontade, ore sem vontade, ore por vontade e ore até dar vontade. Mas ore. Busque a Deus. Busque a Deus. Há um pensador que diz, não me recordo o nome, que no ambiente da oração é melhor você ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Existem momentos como esse que você não encontra palavras a que dizer para Deus. Mas eu tenho uma boa nova para você: estar no ambiente de oração em silêncio também é oração. Estar no ambiente de oração em lágrimas também é oração. Estar no ambiente de oração em gemidos também é oração. Vamos para a cruz? Vamos para a cruz? Lucas 23, 34. Se sua Bíblia foi igual a minha, 2 páginas. Lucas 23, 34. Pega o 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, uma à direita, o outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Cruz. Aqui ele não está mais no Getsemane. Aqui ele está na cruz. E crucificado no meio de malfeitores, crucificado por pecadores. A multidão, se você ler os evangelhos, que diz crucifica-o, é a mesma multidão que Jesus curou e abençoou e pregou para elas e alimentou-as. Mas agora Jesus se encontra numa cruz que não é dele, e por alguém que não merecia esse ato. A Bíblia diz que pessoas balançavam a cabeça e zombavam de Jesus. Outras diziam: se tu és mesmo quem disse, desce daí. E no meio de tudo isso, a oração de Jesus é: Senhor, Pai, perdoa,
porque eles não sabem o que fazem. Se eu pegar o ministério de Jesus, o ministério efetivo terreno, eu poderia dizer que a vida de Jesus é uma vida de oração, do Jordão à cruz. Do Jordão à cruz. É uma vida de oração que está sendo fluída. E dentro da disciplina espiritual, nós vamos terminar. Dentro da disciplina espiritual que nós estamos falando, falamos sobre palavra de Deus semana passada, hoje sobre a oração aqui no culto da manhã. Nós temos mais duas orações, pelo menos eu queria destacar para os irmãos, duas. E eu não vou ler elas aqui no Evangelho, quando eu citar os irmãos vão lembrar. Duas orações. E as duas orações são totalmente bíblicas. Salmo 22, versículo 1. Os irmãos quiserem abrir. Salmo 22, verso 1. É a oração de Jesus. Deus meu, por que me desamparaste? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus está orando as Escrituras. Jesus está orando as Escrituras. Sabe o que eu aprendo com Jesus? Linkando a oração e a leitura bíblica, que para mim é a chave de todo crescimento espiritual. Vamos falar de mais disciplinas. Se pudesse destacar duas, só do pastor escolhe duas: oração e Bíblia. Oração e Bíblia. Um dia perguntaram: o que é mais importante para um homem? Orar ou ler a Bíblia? E aquele homem respondeu: qual asa é mais importante a um pássaro? A da direita ou a da esquerda? Orai a Bíblia. A vida devocional de Jesus, a vida de oração de Jesus, e eu tenho a cruz como experiência, é que Jesus está orando a palavra. Bíblia e oração. Leve a sua Bíblia diante de Deus. E a última oração de Jesus, termino. Vou te liberar para comer aquela lasanha, aquele cupim casqueirado. Última oração. Salmo 31, verso 5. Salmo 31, verso 5. Jesus está orando as Escrituras. E ele está dizendo assim: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus começou orando. Ele saiu do Jordão orando. E a última frase de Jesus na terra não foi liberada aos homens, foi liberada a Deus. Jesus começou orando e terminou orando. Jesus começou orando e terminou orando. Últimas palavras da cruz, última frase, última expressão. Pai, a ti entrego o meu espírito. E ele finaliza o seu ministério terreno. Oração. 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 Precisamos começar na oração e terminar na oração. Do Jordão à cruz, do começo ao fim. A chave é, o segredo é oração, oração, oração.
Eu queria terminar com uma frase, duas frases. A primeira de Charles Spurgeon de novo. Se formos fracos em nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo. E a última, John Piper. Uma das maiores utilidades do Twitter e do Facebook será provar no último dia que a falta de oração não era pela falta de tempo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.